Sou um antigo estudante da Universidade de Coimbra. Tirei a minha licenciatura, por isso o primeiro nível de graduação na Universidade de Coimbra em Engenharia Civil. Terminei em 2004, onde continuo então a fazer investigação cá na Universidade de Coimbra, mas também outros temas como, nomeadamente, a logística de emergência ou o transporte de carga intermodal e ainda questões de acessibilidade urbana e interurbana. Tenho trabalhado em alguns projetos, sobretudo no âmbito do MIT Portugal, projetos, nomeadamente o projeto Express, que estuda a rede de alta velocidade prevista para Portugal, e o projeto SOTUR, que é um projeto sobre renovação urbana que terminou recentemente e onde estive envolvido. Também outros projetos na área de mobilidade, como é o caso do TICE Mobilidade, que é um projeto nacional financiado pelo 7º Programa Quadro Europeu. Bem, mas a minha visita a minha estada nesta entrevista é para falar sobre livros, e é sobre isso que eu vou falar. Convidaram-me para falar sobre livros que marcaram a minha vida. Eu vou falar sobre dois, um que marcou a minha perspectiva sobre a sociedade e outro que marcou a minha perspectiva sobre as cidades, que é um objeto de estudo no meu trabalho. Ora bem, o primeiro é o 1984 de George Orwell. É um livro que eu li quando estava a terminar a minha licenciatura, por isso já com o estado de maturação que me permitiu perceber o livro de uma forma que me marcou. É um livro que é uma sátira a estados de poder total, de ditadura tutelarista, e é um livro que é o reflexo da situação que se estava a viver no pós-guerra, no final dos anos 40. Nesse livro temos um mundo dividido em 3 estados, um deles onde se centra a ação é a Oceania, onde há um poder que controla as ações dos seus cidadãos através, nomeadamente, de um sistema de videovigilância, e como o ditador desse Estado é denominado por Big Brother, é daí que vem a famosa frase "Big Brother is watching you". E é daí que vem, por exemplo, depois outros livros e outras ideias, nomeadamente os programas televisivos do final dos anos 90, começo deste século, do Big Brother. Neste livro há também algumas ideias interessantes, como por exemplo a simplificação da língua como forma de controlo do povo, uma língua que eles chamam Newspeak, que é uma língua que, quando aperfeiçoada, está em processo, no livro encontra-se ainda em processo de aperfeiçoamento, mas quando totalmente aperfeiçoada, é uma língua que irá inibir e impedir os cidadãos de criticarem o Estado, criticarem a situação do país, e traz algumas ideias interessantes, como por exemplo a ideia de termos palavras que poderão dizer o oposto daquilo que nós queremos, nomeadamente aquilo que eles definem como os ministérios. Um exemplo é os ministérios, onde temos um Ministério da Verdade, que trata sobre a mentira e aí tenta apagar factos passados, e o Ministério da Paz, que trata sobre políticas de guerra. É um livro bastante interessante, que marca e que é presente, é um livro atual que na leitura se nota a atualidade presente nele. O outro livro que eu trazia aqui era o Life and Death of Great American Cities. É um livro que fala sobre os processos de vivência, de vida nas cidades, e foi escrito por Jane Jacobs, que é uma escritora e ativista norte-americana que viveu os últimos dias em Toronto, cidade onde eu tirei parte do meu doutoramento, e por isso entrei em contacto com algumas das suas ideias, e por isso marcou-me na perspectiva que eu tenho sobre as cidades. Esse livro mostra-nos, ou é uma crítica da autora contra o novo urbanismo que se fez na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, que, segundo ela, tentava criar artificialmente
alguns espaços urbanos que iam contra a natura de aparente caos que é normal nas nossas comunidades urbanas e que é isso que nós devíamos defender. A autora defende por isso que, ao contrário de se criarem grandes vias rápidas, que ela foi contra, nomeadamente uma via rápida estava prevista para Lower Manhattan, no Nova York, e outra para Toronto, a Spadina Expressway, que ela foi contra ativamente na prática dela. Ela no livro acaba por expressar o que é que poderiam ser políticas de melhoria das cidades, como nomeadamente a criação de espaços com usos diversos, a criação de pequenos blocos em que permitissem a penetração dos peões e a interação entre os vários peões no espaço urbano, também a existência de edifícios de diferentes estados e diferentes cidades para permitir que diferentes pessoas de diferentes estatus sociais pudessem conviver no mesmo espaço, e a aposta no aumento da densidade para criar a sensação de segurança. É por isso um livro que me marcou na minha vida e na perspectiva que eu tenho das cidades em Portugal e no mundo.